Fala para quem está ao teu lado. Durante a palavra, vai dar vontade de sair correndo, de ir embora, de mexer no celular, de conversar, de beber água, de ir ao banheiro. Diga assim: mas eu não vou sair daqui, porque todos esses sentimentos e esses desejos são sentimentos e desejos enviados pelo maligno, para que eu não possa receber o que Deus tem para mim. Eu vou ficar aqui até a bênção apostólica. Alguém aqui está com saudade de casa? Irmão, eu tô com vontade de dormir. Mas eu não vou não. Vamos fazer o que Deus tem para fazer hoje aqui, amém? Amém? Deus tem algo para a sua vida. Deus tem algo para você. Feche seus olhos aí durante um instante. Coloque as mãos no seu coração. Fale um pouco com Deus. Pai, obrigado por essa noite. E agora eu oro para que venha completo entendimento, para que venha completa revelação da tua palavra no coração dessas pessoas nessa noite. E toda distração seja neutralizada em o nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Meus filhos, um dos princípios que norteiam a vida dessa igreja é que a salvação não vem por obras, amém? A salvação é pela... me assustei. A salvação é pela fé. Uma vez que alguém entregou a vida a Jesus e nasceu de novo, nós ensinamos nessa igreja que essa pessoa está salva. Todavia, diante desse entendimento, nós temos um outro princípio que norteia a vida dessa igreja, que uma vez que alguém entregou a vida a Jesus, ela está salva, mas começa um processo na vida dela. Começa o quê? Um processo. É tanto que alguém, quando aceita Jesus, no outro dia, se ela quer ser líder, ela não é levantada como líder, porque é necessário alcançar uma maturidade. Por isso que a palavra de Deus nos fala que a caminhada do cristão, ela é de glória em glória. O que é que eu entendo que a caminhada de um cristão é de glória em glória? É como se fosse degraus que você vai subindo na sua vida cristã. Amém? Quantos estão entendendo isso? Estou, meu pastor? Então, diante dessa compreensão, eu estou te dando essa introdução, esse pano de fundo para essa mensagem, para falar para você o tema de hoje. O tema da mensagem de hoje é vencendo as maldições na família. Se puder colocar o PowerPoint, eu agradeço. Vencendo as maldições na família. Fala para quem está ao teu lado. Hoje nós vamos aprender como vencer maldições na família. Quantos querem ter uma vida de vitória? Dá glória a Deus. Por que eu estou te dando esse entendimento? Porque eu tenho visto que existem pessoas que estão dentro da casa do Senhor, entregaram a vida a Jesus, já estão há 1 ano, 2 anos, 3 anos na casa de Deus, mas em alguma área da sua vida ela ainda está amarrada a algum tipo de pecado. Então, olha só, ela já entregou a vida a Jesus, ela crê que Jesus é Senhor e Salvador da vida dela,
mas essa pessoa ainda permanece amarrada a algum tipo de pecado. Então por isso que eu estou te falando que a caminhada de um cristão é um processo. E nessa noite nós vamos aprender e tomar posse da vitória completa que Jesus conquistou na cruz por nós. Amém? Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 20, versículo 5, ou acompanhe pelo telão. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Então, o texto está dizendo que o castigo vai até a 3ª e a 4ª geração daqueles que o quê? Desprezam o Senhor. Olhe para cá, por favor. Meus filhos, segundo essa palavra, segundo esse versículo, segundo esse texto de Êxodo 20, uma maldição, ela repousa na 1ª, na 2ª, na 3ª e até a 4ª geração. Diante disso, eu posso dizer que uma maldição, ela se instala no tempo e no espaço, porque a Bíblia está dizendo que a maldição, ela repousa até a 4ª geração de uma família. Então a maldição, ela repousa no tempo e no espaço. Todavia eu já quero iniciar dizendo algo para você, que a maldição tem um fim. Não, você não entendeu, eu vou repetir de novo. A maldição tem um fim. Não, se não compreendeu ainda, você está dando glória a Deus porque eu voltei a fita. Eu quero que você compreenda o que eu estou dizendo e você se manifeste em cima da revelação. Amém? Eu quero dizer para você que a maldição, ela repousa até a 4ª geração. Ou seja, a maldição, ela se instala no tempo e no espaço. Todavia, a maldição, ela tem um fim. Meus filhos, durante essa mensagem, eu vou estar usando algumas palavras que eu não tenho muito costume de usá-las. Eu vou usar muito a palavra demônio. Qual a palavra eu vou usar? E eu também vou usar muito a palavra pecado. Qual outra palavra eu vou falar? Então, não se sinta desconfortável. Amém? É necessário que eu use muito essas palavras dessa noite para te trazer revelação, te trazer entendimento e alinhar o propósito de Deus na tua vida. Quantos creem que essa noite é uma noite de alinhamento, dê um brado de vitória? Fala para quem está ao teu lado, dessa noite vai ser uma noite que vai mudar a tua vida. Quantos querem ter a vida transformada pelo poder da palavra de Deus? Quantos creem que a Bíblia é a poderosa palavra de Deus? Então dê a melhor salva de palmas à palavra de Deus. Como surgiram ou como surgem as maldições? Ponto 1 da mensagem de hoje. Como surgem as maldições? É muito importante que a igreja entenda algumas coisas essa noite. Todo pecado é uma quebra de aliança e de comunhão com Deus. Diga comigo, todo pecado é uma quebra de aliança e de comunhão com o Pai Celestial. Escute bem, e cada nível de pecado libera sobre essa pessoa uma quantidade de demônios. Eu pregava essa mensagem e eu lembrei de uma música que quando eu era criança, e não faz muito tempo, né, irmãos? Você olha para o seu pastor e vê que... Você não dá quantos anos, filha? Vejo que tu és profeta. Vejo que tu és profeta. Me deu 18 anos, irmão. Aleluia, né? Maravilha, né?
Então, olha só, não, mas eu tenho 37, tá? Eu sei que parece que eu tenho 18, né? Então, quando eu era criança, eu rio das minhas besteiras, irmão. Quando eu era criança, na escola bíblica dominical, tinha uma canção assim, ó: pecado, pecadinho, pecadão. Pecado, pecadinho, pecadão. Pecado, pecadinho, pecadinho, pecadão. Isso não vai entrar no meu corpo. É do tempo de vocês também, né? Então, com todo carinho, irmãos, mas essa música não tem base bíblica. Não existe pecadinho, nem muito menos pecadão. Tudo é pecado. Matar alguém é? Mentir é? Adulterar é? Olhar para uma pessoa com desejo carnal passando na rua também é? Quantos estão me entendendo? Quantos estão me entendendo? Então não existe pecadinho, não existe pecadão. Tudo é pecado. O que nós temos que aprender hoje aqui é dar nome àquilo que é pecado. Parar de procurar outros nomes para o que já é pecado. Quantos estão me entendendo? Estou, meu pastor? Por que eu estou te falando sobre isso? Porque cada nível de pecado libera uma quantidade de demônios sobre a vida de uma pessoa. Como assim? Não estou falando que existe pecadinho e pecadão. O que eu quero te falar é que existem níveis de pecado. Por exemplo, uma pessoa, ela tinha uma característica. Qual era a característica? Um certo homem não podia ver uma mulher passando na rua, que ele já olhava, permita-me a expressão, pro traseiro dela. Você conhece alguém assim? Não fala. Então ele começa com essa característica, olhando para o traseiro das mulheres. Daqui a pouco ele está na internet vendo pornografia. Daqui a pouco ele está em outro nível de pecado. Além de ver pornografia, está se masturbando. Daqui a pouco está em outro nível de pecado. Além de ver pornografia, olhando para o traseiro de mulher na rua. Além de estar se masturbando, já está se prostituindo, tendo relação fora do casamento. Então perceba que são níveis de pecado. Então a cada nível de pecado é liberado uma quantidade de demônios sobre a vida de uma pessoa. Quantos entenderam? Diga: entendi, meu pastor. Então quanto mais uma pessoa pratica e se aprofunda no pecado, o nível de demônios liberados sobre essa pessoa somente cresce. Agora entenda, cada pecado praticado atrai uma maldição. Fala assim comigo: cada pecado praticado atrai uma maldição. Fala para quem está ao teu lado: cada pecado praticado atrai uma maldição. Ou seja, uma vida de pecado põe a pessoa debaixo de um mal, debaixo de uma maldição. E esse mal vem através da ação de demônios. E essa maldição vem através da ação de demônios. Escute: toda infidelidade a Deus é pecado. Vou repetir. Olhe para o seu pastor, por favor. Toda infidelidade a Deus é o quê? É pecado. E cada pecado praticado atrai uma maldição. Toda infidelidade a Deus é o quê? Melhore, é o quê? Pecado. E cada pecado praticado atrai o quê? Uma maldição. Por exemplo, um homem que é um bom pai. Esse mesmo homem, além de ser um bom pai, ele trata bem a sua esposa. Aparentemente ele é um bom marido. Por que eu falo aparentemente? Porque mesmo sendo um bom pai, mesmo tratando com muito carinho a sua esposa,
no oculto ele trai a esposa. Então, o fato dele ser um bom pai, o fato dele tratar muito bem a sua esposa, não vai descartar que ele é um adúltero. Quantos estão me entendendo? Eu estou. Um outro exemplo, uma pessoa que na igreja, ela é muito espiritual. Ela levanta as mãos, ela adora, ela ora em línguas, ela dizima, ela oferta. Só que no trabalho, no meio da família, na escola, na faculdade, em lugares fora templo, ela não dá nenhum testemunho. Pelo contrário, ela dá muito mau testemunho. Então, o fato de dentro do templo ela ser alguém muito espiritual não vai dar a ela o direito de pecar lá fora. Ela é uma pecadora. Quantos estão me entendendo? Eu estou, pastor. Um outro exemplo, pessoas que na igreja elas te abraçam, elas se cumprimentam, elas dizem que te amam, mas nas suas costas essa mesma pessoa fala mal de você. Então, o que eu estou querendo te mostrar, que independente da pessoa ter na vida dela muitas qualidades, e qualidades até espirituais, se em alguma área ela está quebrando a aliança com Deus, ela está sendo infiel com Deus, ela está em pecado. O fato de eu ser fiel em muitas áreas da minha vida não me dá o direito de em outras áreas eu andar em pecado. Quando estou entendendo, eu estou, pastor. Tem alguém comigo aqui nessa noite? Amém? Qualquer pessoa que peque e viva na prática do pecado, sendo essa pessoa cristã ou não, estando essa pessoa congregando em uma igreja séria, evangélica ou não, ela está abrindo portas para demônios entrar na vida dela. Por isso que a Bíblia diz em Efésios capítulo 4, versículo 27, não deis lugar ao diabo. Fala para quem está ao teu lado. Essa carta de Paulo é a uma igreja na cidade de Éfeso. Então agora pergunta para ele, essa carta, esse texto é para crente ou para ímpio? O que é que ele respondeu? É para crente. Paulo está escrevendo para uma igreja da cidade de Éfeso. Então esse texto é para a igreja. É para quem esse texto? Então esse texto me dá base bíblica que um cristão pode dar lugar ao diabo. Diga, entendi agora. Um cristão dentro da igreja dizimando, ofertando, fazendo um voto, andando no xereguedé, no manto, epa! Se ele não vigiar, ele dá lugar ao diabo. E eu cantei a musiquinha que não existe pecadinho nem pecadão. Se você não cuidar, é isso que vai entrar no teu coração. Nós estamos entendendo? Diga, eu estou. Então, fala para quem está ao teu lado. Cuidado, para não dar lugar ao diabo. Igreja, meus filhos, com muito amor eu te falo algo. É o que fazemos que diz o que somos no reino de Deus. Vou repetir, é o que fazemos que diz o que somos no reino de Deus. Por isso que Jesus falou em João 17:19, eu me santifico para que eles também se santifiquem na verdade. Jesus não disse assim, eu prego sobre santidade para eles se santificarem. Não. Jesus disse assim, eu vou me santificar, porque é o que fazemos que diz o que somos no reino de Deus, e não somente o que falamos.
Tem muita gente falando de dízimo, de oferta, mas não é dizimista, não é ofertante. Eu já falei para vocês, irmão, eu vou falar de dízimo e oferta, porque se eu não falar de dízimo, oferta, voto, primícia, semente, você não prospera. E quem não gosta de ouvir isso é porque está amarrado a mamon. Porque ainda está o quê? Amarrado a mamon. Porque nada do que você tem, nem o calçado que está nos seus pés, é seu. Tudo é de Deus. Nós só somos mordomos do Senhor. Você não pode acrescentar um palmo na sua vida, meu amor. Quando estão entendendo, eu estou. Então, não é o que nós falamos, mas é o que fazemos que diz o que somos aonde? No reino de Deus. Então, com muito carinho, não adianta você nem eu ficarmos fingindo, fazendo de conta que tudo está bem, fazendo de conta para os outros que tudo está bem. Entenda, seu pastor fala para trazer alinhamento e fala com muito amor. Certamente, se você continuar assim, o mal vai pegar você. Quem continua agindo dessa maneira vai atrair uma maldição para a sua vida. Deixa eu te dar um exemplo clássico no dia a dia de maldição familiar. Um homem, ele chorava muito. Ele tinha reunido toda a sua família na sua sala de jantar. Ele convocou uma reunião familiar e ele, muito nervoso, chorava muito e dizia: eu não acredito, como pode? E ninguém entendia nada. E ele tinha convocado aquela reunião e só dizia: eu não acredito, até que, enxugando as lágrimas, respirando fundo, ele falou: nunca na nossa família tivemos alguém usuário de drogas. E então ele, com um grande pesar em seu coração, ele falou que o seu filho mais velho estava usando cocaína. Só que nessa história estava acontecendo algo que esse homem ainda não tinha entendido. Esse pai não tinha dado conta que foi ele que abriu uma porta para a maldição entrar na família dele. Pergunte assim: como assim, pastor? Esse homem, desde a juventude dele, era fumante. O pai não entendia, o pai não tinha compreensão que o pecado e a maldição eram as mesmas. O pecado e a maldição era o mesmo, só havia mudado o tipo de droga. Ele, desde a juventude, era cigarro. O filho, agora, cocaína. Tudo é droga. Tudo é um vício. Tudo é o quê? Um vício. Então ele não tinha tido a compreensão. Para ele, o pecado era cheirar cocaína. Fumar não era pecado. Estou te dando um exemplo simples do dia a dia. Deixa eu te dar agora um exemplo bíblico de maldição na família. 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Diz assim: na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era ela. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Hitita. Versículo 4, por favor. Davi mandou que a trouxessem e fez o quê? O que é que ele fez? Qual é o nome desse pecado? Qual é o nome desse pecado? Adultério.
Davi era casado e Betseba também. Os dois estavam adulterando. Esse texto está nos mostrando que Davi, ele comete um pecado. E nós aprendemos nessa noite que cada pecado praticado, se não houver um arrependimento, atrai uma maldição. Para quem está ao teu lado, cada pecado praticado atrai uma maldição. Quando Davi peca, ele se arrepende prontamente? Não. A Bíblia fala que Davi tomou conhecimento meses depois que Betseba estava grávida. E ele forja todo um cenário para que Urias, o esposo dela, pudesse morrer na guerra. Então perceba, dias, semanas, meses, Davi vivendo com um pecado oculto, com um pecado em oculto. Então, como nós estamos aprendendo que cada pecado atrai uma maldição, quando Davi pecou e continuou com o pecado em oculto, a maldição se instala na vida dele. Como estão entendendo? Diga, eu estou, pastor. Então, quando o rei Davi pecou, ele não somente deu lugar ao pecado, mas ele abriu uma porta para, olha só, mas ele abriu a porta para uma, vou repetir, quando Davi pecou e não se arrependeu do seu pecado prontamente, ele não só pecou, mas ele abriu uma porta para, ele abriu uma porta para a maldição na vida dele. Sério. Então, quando Davi peca, ele abre uma porta para a maldição na vida dele. Ele permite que o pecado de imoralidade sexual entrasse na vida dele. Agora eu vou te mostrar que o pecado não só entrou na vida dele, mas entrou na vida da família. Por quê? Porque eu iniciei essa mensagem mostrando para você que quando não há arrependimento, o pecado repousa de geração a geração. Ou seja, a maldição repousa sobre a família. Quando estamos entendendo, diga, eu estou. Veja só a maldição se instalando na família de Davi. 2 de Samuel, capítulo 13, versículo 1. 2 de Samuel 13, 1. Depois de algum tempo, Aminon, filho de quem? Melhor, depois de algum tempo, Aminon, filho de quem? Filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Apaixonou-se por quem? Por Tamar. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão. Outro filho de quem? Outro filho de quem? Então Tamar era o que de Aminon? Irmã. Entendeu? Diga, entendi, pastor. É um irmão se apaixonando pela própria. Versículo 2. Aminon ficou angustiado a ponto de adoecer por causa da sua meia-irmã Tamar, pois ela era virgem e parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Aminon tinha um amigo muito astuto chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Fala para quem está ao teu lado, sai de perto dos amigos astutos. Versículo 4. Ele perguntou a Aminon, filho do rei, por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa? Aminon lhe disse, estou apaixonado por Tamar, minha irmã. Quer que ele disse para o amigo? Olha o conselho do amigo sem futuro, do endemoniado. Fala para quem está ao teu lado, sai de perto de gente assim. Para com esse negócio aí, não, vou ajudar fulano. Versículo 5. Então disse Jonadab, o amigo, vá para a cama e o quê? Safado. E finja estar doente. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe, ou seja, conte uma mentira.
que minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo e me servisse, assim poderei vê-la. Aminon atendeu e deitou-se na cama, fingindo-se doente. Quando o rei foi visitá-lo, Aminon lhe disse: eu gostaria que minha irmã Tamar viesse e preparasse 2 bolos aqui mesmo e me servisse. Davi mandou dizer a Tamar no palácio: vá à casa de seu irmão Aminon e prepare algo para ele comer. Assim Tamar foi à casa de seu irmão, que estava deitado. Ela amassou a farinha, preparou os bolos na presença dele e os assou. Versículo 9. Depois pegou a assadeira e lhe serviu os bolos, mas ele não quis comer. Então Aminon deu ordem para que todos saíssem. Depois que todos saíram, Aminon disse a Tamar: traga os bolos e sirva-me aqui no meu quarto. Tamar levou os bolos que havia preparado ao quarto do seu irmão. Mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse: deite-se comigo, minha irmã. Mas ela lhe disse: não, meu irmão, não me faça essa violência. Não se faz uma coisa dessas em Israel. Não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? E o que seria de você? Você cairá em desgraça em Israel. Fale com o rei. Quem era o rei? O pai dos dois. Fale com o rei, ele deixará que eu me case com você. Mas Aminon não quis ouvir, e sendo mais forte que ela, a violentou. O que é que você enxerga aqui, irmão? O que é que você enxerga nesse texto? Uma tragédia, uma desgraça, sim ou não? Um irmão violentando a própria irmã. Isso é horrível, sim ou não? Mas escute, qual foi o pecado do pai? A Bíblia chama todo tipo de pecado na carne de imoralidade sexual. De o quê? Então, quando Davi ele adultera, ou seja, comete uma imoralidade sexual, ele está abrindo uma porta para a maldição se instalar na vida dele e em toda. Olha a prova bíblica. A maldição não vem só para a vida dele. A maldição agora se instala em toda a família. Talvez eu já esteja te trazendo entendimento para algumas coisas aqui nessa noite. Alguém que está me ouvindo, e pessoas já chegaram para você e disseram assim: rapaz, você é como seu pai. Teu pai só tinha hora para começar a beber. Ah, tu é igual teu avô, viciado em baralho, viciado em jogo. Ah, tu é igual a tua mãe, mentirosa. Com essa palavra, eu quero trazer entendimento para você. E nessa noite, é uma noite do império das trevas cair por terra na tua vida e na tua família, em o nome de Jesus. Eu quero que você compreenda que essa noite não é noite de envergonhar você, mas é uma noite de envergonhar o maligno que quer destruir a tua vida e a tua família. Entenda isso em o nome de Jesus. Por isso que eu falei para a pastora falou: amor, você vai pregar, você está em condição. Eu disse: eu vou, minha filha, vou pregar. Então, o que seu pastor está te trazendo entendimento aqui, não é para você ficar com vergonha. Você está num ambiente profético, preparado exclusivamente para trazer alinhamento, cura, libertação para a tua vida. Quantos recebem isso nessa noite que eu recebo? Então, quando
Davi peca, ele não só abre uma porta para a maldição entrar na vida dele, mas na família. Então, olha o que acontece: o irmão violentando a própria irmã, mas infelizmente não parou por aqui. Veja só 2 de Samuel 16, 22. E assim amarraram uma tenda no terraço, aonde? No terraço do palácio, para Absalão. Absalão quem? Não, quem era ele? Não, melhora, quem era ele? Filho de Davi. Para que amarraram uma tenda no terraço do palácio? Olha só o resto do texto. E ele teve relações com as concubinas, ou seja, as outras esposas de seu pai, à vista de todo Israel. Epa! Quem era Absalão? Quem era Tamar? Quem era Aminon? Aminon violenta a irmã. Os dois filhos de Davi, família de Davi. Outro irmão. Qual é o outro irmão? Quem é ele? Filho de família de. Qual é o pecado aqui? O mesmo pecado do pai, o mesmo pecado dos irmãos. A maldição se instalou. O texto fala que amarraram uma tenda, e nos deixa muito claro que essa tenda só tinha coberta. Por quê? Porque a Bíblia diz que fica à vista de todo Israel. Todo mundo viu. Esse menino, irmão, só podia estar endemoniado para dar conta de todas as concubinas de Davi, uma atrás da outra, para todo Israel ver. À vista de todo Israel, ele tem relações com todas as outras mulheres do próprio pai. Meus filhos, esse texto está nos dando mais revelação que quando existe o pecado e não há o arrependimento, a maldição se instala, e ela vem por níveis diferentes através das gerações. Vem por níveis do quê? Davi, ele adultera. O outro filho já violenta a própria irmã. O outro filho já tem relações com todas as esposas do pai. Então, quando a maldição se instala, ela vem através de níveis diferentes dentro da geração, dentro das gerações. A maldição, ela se instala através dos pais ou de antepassados que abriram legalidade ao viver no pecado. Que abriram o quê? Legalidade ao viver no pecado. Por isso que nessa noite vai ser muito importante você entender sobre arrependimento. Agora, entenda algo. Preste muita atenção que eu vou lhe falar agora. Diante de tudo isso que você está ouvindo nessa noite, eu preciso te trazer um outro alinhamento. Você está ouvindo isso, todavia, não significa que porque seu pai foi um alcoólatra, que você também vai ser. Vou repetir. Eu estou te mostrando sobre pecado, e que pecado não confessado gera uma maldição. Todavia eu quero te trazer um esclarecimento. Isso não significa que porque o seu pai foi um prostituto, você também vai ser. O que eu quero te ensinar nessa noite é que o mesmo espírito imundo que um dia foi destinado para amarrar seu pai, seus avós em uma maldição, ele quer continuar agindo na sua família.
Por isso que o tema da mensagem de hoje é vencendo as maldições na família. Agora, por que esse mesmo espírito que agiu na vida dos seus avós, na vida dos seus pais, quer continuar agindo na sua vida? Porque ninguém nunca se levantou para expulsá-lo. Porque o quê? Nunca ninguém se levantou para expulsá-lo. Mas hoje nós vamos nos levantar em o nome de Jesus para expulsá-lo. Não, você não entendeu. Você não entendeu. Sabe por quê? Ele agiu na vida dos seus avós, dos seus pais, e quer continuar agindo na sua vida, porque nunca ninguém se levantou para expulsá-lo. Mas hoje nós vamos nos levantar em o nome de Jesus de Nazaré e vamos expulsá-lo. Fala para quem está ao teu lado. Eu tenho uma boa nova para você. Não existe maldição que não possa ser quebrada. Não importa o que os seus pais fizeram, e você está vendo a história se repetir na sua vida. Você está vendo a história se repetir na vida dos seus filhos. A mesma história. Não importa o que as pessoas fizeram na sua família. Não importa que tipo de pacto ela fez. Se ela cortou cabeça, se ela bebeu sangue de bode, se ela fez pacto, não importa. Não existe maldição que não possa ser quebrada pelo nome de Jesus. Igreja, não há maldição que Jesus não possa quebrá-la. Não há uma pessoa que Deus não possa mudar a vida dela, se assim ela permitir. Portanto, essa noite é uma noite de você remover toda a maldição da sua vida. Porque hoje aqui, Deus, em o nome de Jesus, vai quebrar essa maldição, e a sua vida nunca mais será a mesma. Agora observe Malaquias 4:6. E ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com... Quando não há arrependimento, o que é que se instala? Vou repetir. Quando não há arrependimento na família, o que é que se instala? Olha o texto de novo agora com a compreensão. Ele fará com que os corações dos pais, na versão revista e atualizada, diz assim, ó, se convertam para seus filhos, e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, ou seja, se não houver conversão, se não houver arrependimento, eu virei e castigarei a terra com... Ou seja, aonde não há arrependimento na família, se instala em uma outra linguagem, sem perder o sentido do texto. Aonde há pecado na família, se instala uma... Quem está entendendo, diga, entendi tudo agora, pastor. Aplaude a palavra de Deus, então. Agora, eu quero começar a caminhar com você para remover a maldição. Para que uma maldição seja removida da terra, ou seja, removida da família, é necessário o quê? Conversão de coração. O que é necessário? E ele fará com que o coração dos pais se convertam aos filhos. Quando isso acontece, o que é que a Bíblia está dizendo? Não vai vir maldição. Mas se não acontecer, a maldição se instala. Então, como desfazer a maldição? Através da conversão do... Através da conversão do... Através da conversão do... Da conversão do coração. E como é que alguém pode converter seu coração? Se arrependendo dos seus pecados. Como é que alguém converte a sua vida? Se arrependendo dos seus... Escute, para que uma maldição seja quebrada, nós temos que confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Vou repetir, para que uma maldição seja quebrada, você tem que confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua...
vida. Então, primeiro ponto para quebrar a maldição, tem que fazer o quê? Confessar Jesus. Alguém pode estar pensando, pastor, mas eu já confessei Jesus, porque ainda estou ficando amarrado com pecados do meu pai, com pecados que os meus pais cometeram no passado. Porque você já confessou Jesus, mas ainda tem pecado oculto como Davi tinha. O que é que eu estou querendo trazer alinhamento? Para a maldição ser quebrada, você entrega a vida a Jesus. Mas entregar a vida a Jesus significa se arrepender dos seus. Tem gente me ouvindo que já entregou a vida a Jesus, mas ainda não se arrependeu dos pecados. Crê que Ele é Senhor, crê que Ele é Salvador, mas tem que alinhar sua vida hoje aqui. Quando estão me entendendo? Diga, essa palavra é para mim. A maldição, ela é quebrada quando há conversão, quando há arrependimento genuíno. Quando há o quê? Então, primeira coisa para a maldição ser quebrada, entrega a vida a Jesus. Pastor, já entreguei a vida a Jesus, porque ainda a maldição está na minha vida, na minha família. Porque hoje você precisa se arrepender de alguns pecados. Olha só o que está escrito em 1 de João, capítulo 1, versículo 9. Se o quê? Não, melhora. Se o quê, irmão? Se o quê? Olha o que acontece quando você confessa os seus pecados. Ele é fiel e justo para o quê? Para o quê? Perdoar o quê? O texto para aí. Fala para quem está ao teu lado. Jesus morreu na cruz para perdoar os teus pecados, mas Ele não parou por aí. Ele não morreu só. Quando eu digo só, não na questão pejorativa, porque isso já é muita coisa. Amém? Ele não morreu na cruz só para perdoar os teus pecados. Olha só, Ele morreu na cruz para perdoar os nossos pecados e o quê? Não, melhor, e o quê? Nos purificar de toda. Ou seja, Ele morreu na cruz para perdoar os teus pecados, os meus pecados, e arrancar toda a maldição. Você pode aplaudir a Jesus? Não existe maldição que não possa ser arrancada. Não importa o que os seus pais fizeram, não importa o que você fez. Se nessa noite for uma noite de confissão de pecados, a maldição vai ser anulada em nome de Jesus. Fala assim: perdeu o cão. A maldição é cancelada quando confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Segundo lugar, a maldição é cancelada quando alguém já tem Jesus, mas ainda não se arrependeu verdadeiramente de alguns pecados cometidos. Então essa noite é uma noite de arrependimento, e toda maldição vai ser cancelada na tua vida, em nome de Jesus. Davi falou assim no Salmo 32, verso 3: enquanto eu não falei. Enquanto o quê? Eu não falei os meus pecados. Enquanto eu o quê? Olha a importância de confessar os pecados. Esse texto de Davi, no Salmo 32, era referente ao pecado de adultério com Betseba. Ele adulterou com ela e ficou calado, não confessou o pecado. Enquanto ele não confessou, aí o texto diz, ele o quê? Adoeceu, a maldição se instalou na vida dele, e não só na vida dele, em toda a sua família. Então é importante, para cancelar a maldição, confessar, falar os meus pecados. Irmãos, o principal elemento para a quebra de maldição é entregar a vida a Jesus e o genuíno arrependimento. É o quê? Entregar a vida a Jesus e o quê? Genuíno arrependimento. Diga assim: eu tomo posse. Mais forte: eu tomo posse do sangue de Jesus, que me purifica de todo o pecado. Erga suas mãos e diga: eu tomo posse. Mais forte: eu tomo posse do sangue de Jesus, que me purifica de todo o pecado.
eu vou caminhar para a conclusão, que eu quero orar por você nessa noite. Primeiro ponto para quebrar uma maldição: entregar a vida. E quem já entregou e ainda está debaixo de maldição, tem que fazer o quê? Se arrepender de algum pecado que ainda não se arrependeu. Terceiro e último ponto para quebrar uma maldição: é importante chamar à existência o oposto do pecado praticado. Diga, é importante chamar à existência o oposto do pecado praticado. Em Provérbios a Bíblia diz que a língua gera vida ou morte. Então com a tua boca você vai gerar vida hoje. Lá em Tiago está escrito que a língua é o leme da nossa... Em um navio, para que serve um leme? Para dar direção. Então com a tua boca você vai dar direção à tua vida hoje. Se você vivia na mentira, hoje você vai chamar com a tua boca a verdade. Se você vivia na prostituição, no adultério, na pornografia, na masturbação, hoje você vai chamar com a sua boca a santidade. Quando estão entendendo? Quando estão entendendo? Eu estou. Então nessa noite você vai chamar com a tua boca, essa é a terceira coisa que você vai fazer, o oposto do pecado praticado. Portanto, todos nessa noite fiquemos de pé. Por favor, ninguém se movimente, somente os obreiros. Em Romanos capítulo 5, versículo 20, está escrito: mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. O diabo fica colocando: mas eu fiz muita coisa. Ah, pastor, meus pais fizeram muita coisa que não prestaram, por isso que a minha vida é toda amarrada. Aonde abundou, superabundou. Hoje você vai ser mergulhado na graça. Então erga suas mãos aos céus e vamos juntos declarar o oposto de tudo aquilo que o diabo colocou sobre a sua vida. Se era rancor, mágoa, ódio, chame o amor para a sua vida. Se era mentira, chame a verdade. Se era prostituição, masturbação, adultério, fornicação, chame a santidade. Se era vícios, chame a pureza. Erga suas mãos aos céus. Comece a chamar o oposto agora. Comece a declarar: eu sou verdadeiro, eu sou puro, eu sou santo. Vai, comece a declarar na sua vida. Comece a declarar na sua vida. Chame para a sua vida agora o oposto daquilo que o diabo queria te amarrar. Chame, chame forte. Chame forte. Chame forte. Abra seus lábios. Abra seus lábios. Abra seus lábios agora. Chame a pureza para a sua vida. Chame a santidade para a sua vida. Chame. Se o diabo tem te tentado muito nessa área da imoralidade sexual, chame a pureza, chame a santidade para a sua vida. Chame. É uma noite de alinhamento. É uma noite de alinhamento. É uma noite de alinhamento. Na área que o diabo tem investido, chame o oposto agora. Chame o oposto.